Se você já se questionou sobre como tudo começou, você precisa ver isso. Do Big Bang às teorias mais mirabolantes, vamos desvendar os segredos e mistérios da origem do universo e da vida. Prepare-se para uma viagem fascinante. De onde viemos? Uma questão que intriga a humanidade desde os primórdios de nossa existência. Qual é a verdadeira origem do universo e da vida? Embora muitos confiem em explicações científicas, como o Big Bang e a evolução da vida na Terra, existem inúmeras teorias misteriosas que nos fazem questionar tudo o que acreditamos saber. Seria o Big Bang a única resposta? Ou existem forças mais misteriosas em jogo, responsáveis pelo surgimento de tudo ao nosso redor? Além da singularidade do Big Bang, existem teorias menos conhecidas que colocam em xeque o que realmente aconteceu antes desse evento. Uma dessas teorias é a do Big Bounce. Ela sugere que o universo é cíclico e o que chamamos de Big Bang seria apenas um estágio de expansão, precedido por uma contração extrema, conhecida como Big Crunch. Segundo essa ideia, o universo pode ter passado por infinitos ciclos de expansão e colapso, indicando que o nosso universo atual não seria o primeiro, mas apenas o mais recente de uma série de universos anteriores. No entanto, a questão permanece. O que desencadeou o primeiro ciclo? Seria o universo um loop eterno, sem início e sem fim? Essa teoria é fascinante, mas traz ainda mais perguntas do que respostas. Outra perspectiva intrigante vem da ideia da teoria do multiverso. Essa teoria propõe que nosso universo é apenas um entre infinitos universos paralelos, coexistindo em dimensões distintas. De acordo com essa teoria, o Big Bang pode ter sido apenas uma colisão entre universos ou uma ruptura no tecido do multiverso, liberando energia suficiente para criar tudo o que conhecemos. Se isso for verdade, nossa realidade pode ser apenas uma pequena peça em um quebra-cabeça muito maior. Existem até mesmo cientistas, como o físico teórico Brian Greene, que acreditam que poderíamos encontrar vestígios desses universos paralelos, através de anomalias na radiação cósmica de fundo. Mas, se estamos cercados por infinitas realidades, qual é o papel do nosso universo? Um detalhe pouco discutido é o próprio conceito de energia escura. Estudos indicam que cerca de 68% do universo é composto dessa energia misteriosa, responsável pela aceleração da expansão cósmica. Mas o que é essa energia escura? Até agora, ninguém sabe ao certo. Alguns cientistas acreditam que ela pode estar ligada ao campo de vácuo quântico, um tipo de energia inerente ao próprio espaço vazio. Outros especulam que ela poderia ser a evidência de forças desconhecidas, atuando no universo de formas que ainda não podemos compreender. A energia escura levanta a questão: se mal conhecemos 68% do universo, o que mais pode estar escondido, além do alcance de nossa percepção? Outro ponto fascinante é a Era de Planck. Ela se refere aos primeiros instantes após o Big Bang, quando o universo tinha apenas uma fração de segundo de idade. Durante esse período, a gravidade e as forças fundamentais da natureza ainda estavam unificadas, criando condições que a física moderna não consegue explicar. Alguns teóricos acreditam que, se pudéssemos entender o que aconteceu durante a Era de Planck, poderíamos desvendar os segredos da própria criação do universo. Porém, as leis da física, como conhecemos, simplesmente se desfazem nesse estado extremo. É como tentar ver através de um véu impenetrável, além do qual reside um conhecimento cósmico primordial. Há também um enigma chamado problema da assimetria da matéria e antimatéria. De acordo com as leis da física, o Big Bang deveria ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria. No entanto, o universo que observamos é quase inteiramente composto de matéria, enquanto a antimatéria parece ter desaparecido. Alguns cientistas sugerem que, em algum momento do início do universo, ocorreu um fenômeno que favoreceu a matéria, possibilitando a formação das estrelas, galáxias e planetas.
Mas o que causou esse desequilíbrio? Poderia ser uma pista deixada por uma civilização cósmica antiga ou algo ainda mais enigmático? Essa discrepância é um dos grandes mistérios que a ciência ainda luta para solucionar. As teorias conspiratórias sobre a origem do universo e da vida na Terra remontam a diversas culturas antigas, mas se aprofundarmos em textos e artefatos históricos, surgem narrativas ainda mais misteriosas. Os Sumérios, uma das primeiras civilizações conhecidas, deixaram registros em tabuletas de argila, nos quais se referiam aos Anunnaki, seres celestiais que, segundo eles, vieram à Terra em busca de recursos, especialmente ouro. O mais intrigante é que esses textos sugerem que os Anunnaki teriam criado o ser humano através da manipulação genética, misturando seu próprio DNA com o de seres terrestres, para criar uma raça de trabalhadores. Esses registros sumerianos trazem muitos detalhes, como descrições de tecnologias avançadas e naves que atravessavam os céus, algo que não se esperaria de um povo que viveu há milhares de anos. Seriam essas histórias meras lendas? Ou poderiam estar baseadas em eventos reais? Além dos sumérios, os antigos egípcios também possuíam mitos surpreendentes. Acreditava-se que seus deuses, como Osíris e Ísis, vieram das estrelas, especificamente da constelação de Órion. Algumas teorias sugerem que as pirâmides foram construídas como pontos de contato ou portais para essas divindades cósmicas. O posicionamento das pirâmides de Gizé, alinhadas com o cinturão de Órion, é frequentemente citado como evidência de um conhecimento astronômico avançado que teria sido transmitido por esses seres estelares. Há ainda a intrigante Máquina de Dendera, uma gravura encontrada em um templo egípcio que alguns acreditam representar tecnologia avançada, como lâmpadas elétricas, sugerindo que a civilização egípcia possuía conhecimentos científicos e tecnológicos que vão além do que a arqueologia convencional reconhece. Estariam os egípcios realmente em contato com seres de outras estrelas? As culturas mesoamericanas, como os maias e os astecas, também possuíam mitologias ricas em simbolismos cósmicos. Os maias acreditavam que o universo passava por ciclos de criação e destruição, e que seres divinos chamados de deuses das estrelas desempenhavam papéis centrais nesses eventos. As construções maias, como a pirâmide de Kukulcán, foram projetadas para alinhar-se com eventos astronômicos precisos, indicando um conhecimento avançado do cosmos. Segundo algumas interpretações conspiratórias, essas civilizações teriam sido guiadas por seres de fora da Terra, que lhes transmitiram conhecimentos sobre o tempo, o espaço e a natureza do universo. Seriam essas estruturas arquitetônicas e seus alinhamentos astronômicos uma prova de um contato ancestral com seres extraterrestres? Em épocas mais recentes, surgiram teorias conspiratórias que ligam os Illuminati à origem do universo. Essa sociedade secreta, supostamente formada por pessoas influentes, é vista como guardiã de conhecimentos ocultos, que teriam sido transmitidos por civilizações antigas e até mesmo por seres de outros mundos. Alguns acreditam que os Illuminati possuem manuscritos secretos, contendo mapas estelares e registros de eventos cósmicos, que detalhariam a verdadeira história da humanidade e sua relação com o universo. Há até especulações de que locais misteriosos, como a Capela Roslin, foram projetados para esconder tais segredos. Mas, se esses conhecimentos realmente existem, por que seriam mantidos em segredo? Não podemos esquecer das culturas nórdicas, cujas mitologias também fazem referência a origens cósmicas. Na tradição viking, o mundo teria sido criado a partir do corpo de um gigante primordial chamado Ymir, e os 9 reinos do universo estariam conectados pela Yggdrasil, a árvore da vida. Algumas teorias sugerem que as descrições nórdicas poderiam ser uma forma poética de narrar eventos cósmicos, como a formação de galáxias ou a interação entre diferentes dimensões do espaço-tempo. Há ainda aqueles que afirmam que certos símbolos encontrados em artefatos vikings
como o Wegvisir, seriam representações estilizadas de portais estelares ou rotas de viagem interdimensional. Estariam os antigos nórdicos em posse de um conhecimento estelar avançado, que até hoje nos escapa. Dentro das teorias conspiratórias que envolvem sociedades secretas, existe uma crença de que algumas dessas organizações têm acesso a conhecimentos que ultrapassam os limites da ciência moderna. Os Illuminati, por exemplo, são frequentemente retratados como guardiões de um saber ancestral, transmitido desde a época das grandes civilizações do passado, como Egito e Suméria. Segundo essas teorias, os Illuminati teriam descoberto segredos sobre a origem do universo, como a existência de outras dimensões e a verdadeira natureza do tempo. Há relatos que afirmam que dentro de seus arquivos secretos haveria mapas estelares detalhados, indicando pontos de acesso a outras realidades. Esses mapas seriam baseados em constelações específicas e períodos em que certos alinhamentos cósmicos ocorreriam, possibilitando uma abertura momentânea de portais. Estariam os Illuminati ocultando informações que poderiam mudar completamente nossa percepção da realidade? Além dos Illuminati, a maçonaria também é frequentemente citada em teorias que envolvem o conhecimento oculto sobre a origem do universo. Os maçons são conhecidos por seus rituais e simbolismos enigmáticos, muitos dos quais fazem referência a conceitos de arquitetura e construção. No entanto, há quem acredite que esses símbolos sejam, na verdade, metáforas para a construção do cosmos. Alguns teóricos especulam que os maçons possuíam manuscritos secretos, herdados de culturas antigas, que descreveriam uma ciência esotérica capaz de manipular as forças fundamentais da natureza. Certos ritos maçônicos falam da pedra angular, um objeto simbólico que, segundo eles, seria a chave para entender os segredos do universo. Há indícios de que algumas lojas maçônicas possuem até mesmo laboratórios subterrâneos, onde conduzem experimentos relacionados à energia, vibrações e física quântica, em uma busca incessante por compreender o código do universo. Outro enigma envolve o Vaticano, que, segundo algumas teorias, possui uma biblioteca secreta com documentos capazes de revelar uma história cósmica muito diferente da que conhecemos. Os rumores afirmam que, entre esses textos, estariam os registros detalhados de contatos com seres extraterrestres ao longo dos séculos. Há quem diga que os arquivos do Vaticano contêm referências a civilizações estelares, bem como descrições de fenômenos astrofísicos desconhecidos. Um dos documentos mais mencionados nessas teorias é a Crônica de Akasha, supostamente uma coleção de escritos que detalham a origem da alma e sua relação com o universo. Além disso, existem relatos sobre telescópios avançados, como o Lucifer, um instrumento astronômico de alta tecnologia operado por uma instituição associada ao Vaticano, que estaria sendo utilizado para monitorar fenômenos espaciais anômalos. Qual seria o verdadeiro motivo de tais investigações? Recentemente, as teorias conspiratórias se voltaram para grupos modernos, como a Sociedade Vril, supostamente criada no início do século XX. Segundo algumas fontes, essa sociedade teria sido fundada por cientistas e ocultistas que acreditavam na existência de uma energia cósmica chamada Vril. Eles afirmavam que essa energia poderia ser canalizada para desenvolver habilidades sobre-humanas e até mesmo para manipular a matéria. Disse que membros da sociedade Vril conduziam rituais e experimentos secretos, tentando acessar dimensões paralelas ou entrar em contato com entidades de outros mundos. Há alegações de que durante a Segunda Guerra Mundial, a sociedade Vril teria colaborado com cientistas em experimentos que visavam desenvolver tecnologias avançadas, como discos voadores e propulsores antigravitacionais, baseando-se em princípios cósmicos desconhecidos para a ciência convencional. Seriam essas tecnologias a prova de um conhecimento oculto muito mais vasto? Não podemos ignorar a possível influência da organização MJ-12, um suposto grupo de militares, cientistas e oficiais do governo dos Estados Unidos,
formado para investigar fenômenos extraterrestres. Há rumores de que o MJ-12 teria recolhido fragmentos de naves e artefatos alienígenas que poderiam conter tecnologias e informações relacionadas à estrutura do universo. A existência deste grupo é negada oficialmente, mas documentos vazados sugerem que eles realizaram estudos sobre matéria exótica e portais dimensionais. Alguns teóricos acreditam que o MJ-12 está em posse de equações e fórmulas que descrevem leis físicas ainda desconhecidas, capazes de alterar nossa compreensão da realidade. Se esses rumores forem verdadeiros, poderíamos estar diante de uma descoberta revolucionária, mantida em segredo pelas elites. A teoria da simulação levanta questões profundas e inquietantes sobre a própria natureza da existência. Uma das evidências frequentemente citadas pelos defensores dessa hipótese é a quantização da realidade. Na física quântica, descobrimos que certos aspectos do universo parecem existir em estados discretos, como pixels em uma tela digital. Por exemplo, os elétrons ao redor de um núcleo atômico ocupam níveis específicos de energia, o que se assemelha a uma resolução finita, como pixels em uma imagem. Essa natureza quantizada da realidade sugere, para alguns teóricos, que nosso universo poderia ser o produto de um código subjacente, semelhante aos dados binários de um computador. Além disso, existe o princípio holográfico, uma teoria que propõe que toda a informação do universo pode ser projetada de uma superfície bidimensional, como uma espécie de holograma. Será que estamos vivendo em um vasto arquivo cósmico, onde tudo o que percebemos é apenas uma projeção? Um dos conceitos mais fascinantes ligados à ideia do universo simulado é a hipótese do processamento computacional. A hipótese sugere que um computador de altíssima capacidade poderia estar gerenciando todos os eventos e interações no universo, ajustando as leis físicas conforme necessário para manter a coerência da simulação. Alguns físicos acreditam que, se o universo for realmente uma simulação, haveriam limites de processamento, que poderiam explicar fenômenos como a velocidade da luz ser a máxima possível. A luz poderia ser, na verdade, a taxa de atualização da simulação. Se um dia conseguirmos detectar erros ou bugs na realidade, como partículas que se comportam de maneiras inesperadas, poderia ser a prova definitiva de que estamos em uma espécie de jogo cósmico hiperrealista. Um aspecto pouco discutido, mas incrivelmente intrigante, é a conexão entre consciência e a hipótese da simulação. Alguns teóricos acreditam que nossa consciência individual pode ser um programa dentro da simulação, ou talvez até um avatar, controlado por uma entidade fora dela. Há pesquisas em física quântica que sugerem que a consciência humana poderia estar conectada de alguma forma com os processos fundamentais do universo, como a famosa dupla fenda nos experimentos de mecânica quântica. Nessas experiências, a observação consciente parece afetar o comportamento das partículas subatômicas, como se a realidade estivesse aguardando a interação da mente para se definir. Estaria nossa consciência agindo como uma interface com o sistema que opera essa vasta simulação? Isso implicaria que nossos pensamentos e percepções poderiam literalmente moldar a realidade ao nosso redor. Outra ideia intrigante ligada à teoria da simulação é o conceito de reset ou reboot cósmico. Alguns acreditam que eventos catastróficos globais, como extinções em massa, poderiam ser interpretados como reinicializações ou ajustes do universo simulado. Isso explicaria, por exemplo, o súbito desaparecimento de espécies dominantes, como os dinossauros, abrindo caminho para a ascensão de mamíferos e, eventualmente, dos seres humanos. A história da humanidade também parece marcada por eventos de reset culturais, como o misterioso desaparecimento de civilizações avançadas, tais como os maias e os habitantes da cidade de Atlântida. Esses resets
Poderiam ser momentos em que o sistema da simulação realiza correções de rota, eliminando variáveis problemáticas e preparando o cenário para novas narrativas. A questão é: quem ou o que está controlando esses resets? E se a própria física da nossa realidade for uma forma de camuflagem? Alguns pesquisadores sugerem que as constantes universais, como a gravidade e a velocidade da luz, poderiam ser programações intencionais para limitar o nosso alcance e compreensão. Isso nos impediria de encontrar brechas na simulação, mantendo-nos presos à ilusão de um universo físico. Há até teorias que propõem a existência de pontos de controle no universo, lugares onde a simulação é mais fraca e onde fenômenos estranhos podem ser observados, como anomalias gravitacionais, buracos negros e regiões de espaço-tempo distorcido. Esses pontos de controle seriam áreas de teste ou nós de informação que poderiam fornecer pistas sobre o funcionamento interno do universo simulado. Com tantas teorias e possibilidades, a origem do universo e da vida permanece um dos maiores mistérios da humanidade. Será que somos realmente o produto de um evento cósmico aleatório? Ou há uma força maior controlando nossa existência? A verdade, seja ela qual for, está além do alcance do que podemos atualmente compreender. Mas essa é justamente a beleza do mistério. E agora eu pergunto a você: o que você acha? Seria o universo uma criação divina, uma simulação avançada ou apenas um acidente cósmico? Compartilhe suas teorias e ideias nos comentários.